Rolândia está 10 anos mais jovem e completará 71 anos nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro. A alteração na data de comemoração de aniversário de Rolândia tem causado dúvidas entre os cidadãos do nosso município. Até o ano passado, Rolândia comemorava seu aniversário em sua fundação no dia 29 de junho, quando completou 80 anos. Mas qual data deve ser comemorada? A data de aniversário do município foi mudada por 5 vezes, entre elas os dias 29 de junho, 28 de janeiro, 27 de novembro, 19 de março. Mas vale esclarecer, o dia 29 de junho é o dia do nascimento do município, quando foi construído o primeiro prédio, o Hotel Rolândia, Marco Zero de Rolândia. E o dia 28 de janeiro é a data da emancipação política, dia em que a atual Rolândia se tornou de fato um município. Para entender melhor toda essa história, conversamos com o professor José Marques Filho, que contou alguns fatos sobre a história de Rolândia. No dia 29 de junho, um funcionário da companhia, que era o Eugênio Larionov, era um russo, não é? Ele comprou uma data de terras, né, não é? Onde seria a Rolândia e resolveu criar ali um hotel, porque ele percebeu que é uma nova cidade e isso ia haver afluência de imigrantes, de interessados e tal. Então, consta que no dia 29 de junho, ele iniciou a construção, digamos, derrubou-se ali as árvores, né? Era tudo mato, onde depois seria o Hotel Rolândia, iniciou isso no dia 29 de junho. Em 1937, Rolândia já tinha aí mais de 300 famílias e casas estabelecidas aqui na cidade, em 3 anos. Não é? Já veio o primeiro médico, em 1936 já era considerado distrito policial de Londrina, em 1937 já tinha correio, e era apenas uma vila dentro do território de Londrina, pertencente ao município de Londrina. Em 1938, Rolândia passou a ser distrito de Londrina, oficialmente, por lei, passou a ser distrito de Londrina. Como digamos, São Martinho é distrito de Rolândia, né? Rolândia, em 1938, passou a ser distrito de Londrina. E em 1944, ela se tornou independente de Londrina. Ela passou a ser um município autônomo próprio, é o que nós chamamos de emancipação política. De acordo com Marques, há uma lei do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil que diz que todas as cidades com menos de 300 anos devem comemorar o seu aniversário na data de sua emancipação política. No Brasil, existe o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que se liga muito nos assuntos da história nacional. Há uma norma, uma regra, um preceito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que diz que todas as cidades brasileiras, de 300 anos para cá, devem comemorar o seu aniversário na data de emancipação política. Só as cidades muito antigas, como Rio, São Paulo, São Vicente, Salvador, as cidades brasileiras do século XVI, século XVII, as primeiras, né, é que costumam comemorar a sua fundação porque tem um registro histórico dessa fundação. De 300 anos para cá, a recomendação é que toda cidade brasileira comemore o seu aniversário pela data de emancipação política, ou seja, aquela data em que ela foi elevada à categoria de município independente, de cidade independente. A Câmara de Vereadores aprovou em 2 votações o projeto de lei do Executivo que solicitava que o aniversário de Rolândia fosse comemorado no dia 28 de janeiro, dia em que o município foi instalado em 1944, com a primeira ata. A Lei 3.701, de 12 de janeiro de 2015, institui a emancipação política do município de Rolândia, mas também institui o dia 29 de junho como data de fundação da cidade de Rolândia. Com a aprovação, Rolândia agora terá 2 datas de comemorações: o nascimento da cidade no dia 29 de junho
que ocorreu em 1934 com o início da construção do Hotel Rolândia, sem ser feriado, e o nascimento do município, com sua emancipação política, no dia 28 de janeiro de 1944, sendo o feriado municipal. Mas, de acordo com ele, cada um tem os seus argumentos e que todas as datas fazem parte da história de Rolândia, não deixando assim morrer o que já viveu o nosso município. A história não afeta, porque a história é a história, não é? É o registro da passagem do tempo. Afeta, digamos, a concepção que a comunidade tem de si mesma. Eu fico imaginando, digamos assim, os mais jovens, né? Os estudantes, mas como? A gente estuda que foi 29 de junho, agora é 28 de janeiro, e aí começa a estudar mais e diz, mas antes de ser 29 de junho também era outra data, era 27 de novembro. Então, cria, digamos, uma estranheza, né, na cabeça do povo, sem dúvida. Mas eu acho que é importante estudar a história e restabelecer aquilo que são os fatos. Essas datas eram erradas? Não é que eram erradas. Elas se baseavam em fundamentos diferentes, não é? Quer dizer, quem durante uns 20 anos a cidade comemorou o aniversário no dia 27 de novembro. Por quê? Porque achou que no fim de novembro de 32, né, começaram a habitar o município de Rolândia na zona rural, as primeiras famílias e tal. Tem uma justificativa. Não se sabe o dia exato, mas foi em 32. Estabeleceram essa data de 27 de novembro de uma maneira aleatória. Tudo bem, mas o fundamento era esse. Pô, a zona rural começou em 32, tá bom. Depois passou-se para 29 de junho. Por quê? Porque em 34 começou a cidade, não o município. Mas aquilo que viria a se tornar uma vila e tal, era tudo selva, aí construiu a primeira casa e tal. É verdade que é 29 de junho? Quer dizer, a comprovação histórica disso é difícil. Mas é verdade que a vilazinha começou em 34. Isso é verdade. Então, quem comemorou essa data também tem um fundamento, digamos assim, histórico, tem alguma razão de ser. E para eliminar essas dúvidas todas, se comemora 32, se comemora 34, quem começou, quem não começou, quem é pioneiro, os alemães, os japoneses, a coisa mais fácil para resolver esse problema é comemorar o aniversário na data da sua emancipação política. Quando que Rolândia se tornou um município independente? Foi em 1944, 28 de janeiro. Então, quer dizer, nesse ponto de vista, é mais fácil restabelecer a história, até porque todos os municípios do Brasil, que eu digo, de 300 anos para cá, eles comemoram o aniversário na data de emancipação política. Aí você pega Arapongas, Apucarana, Cambé, Londrina, é tudo assim. Londrina comemora o seu aniversário, não é, a partir de 34, porque ela se tornou cidade independente, município, em 34. Como é que Rolândia, que veio a ser distrito de Londrina, surgiu depois de Londrina? Como é que ela seria mais velha do que Londrina? Londrina comemorou agora 80 anos. E Rolândia também. Mas como? Como que a filha é mais velha do que a mãe? É realmente muito esquisito isso, né? Por quê? Porque nós comemorávamos a origem, a fundação, e os outros municípios comemoram a emancipação política. Ou seja, então agora em 2015, né, amanhã, nessa quarta-feira, a gente comemora 71 anos. 71 anos, realmente. O pessoal leva isso na brincadeira, é claro, né? Rolândia era uma senhora de 80 anos, agora passa a ter 71, fez aí uma plástica maravilhosa, né? E remoçou 9 anos e tal. Mas a brincadeira, a verdade histórica é essa. Eu sei que na cabeça de muita gente complica, mas a gente comemorava tanto tempo numa outra data, por que mudar? Eu acho que alguém teria que ter a coragem de restabelecer essa história. Se todas as cidades comemoram a emancipação política, por que a Rolândia teria que ser diferente? Eu acho que, nesse ponto, não é, a Câmara de Vereadores, o prefeito, eles têm razão, restabeleceram a verdade histórica para comemorar o aniversário da cidade.
Isso com o tempo vai passar, o pessoal vai esquecer que já um dia comemorou 80 anos, vai passar a comemorar 72, 73, daqui lá vai comemorar de novo 80 anos, ninguém vai mais nem lembrar que já teve essa comemoração de 80 anos.